Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. Hoje vamos responder a pergunta da Maria. A pergunta dela é muito interessante porque poucas pessoas levam em consideração, mas é um problema que é muito comum de acontecer nas máquinas de costura, tá bom? Então vamos falar sobre a pergunta dela é: como que ela pode saber a agulha certa para o tecido correto? Isso, pessoal, é muito importante porque dependendo qual agulha você utilizar, vai acontecer vários problemas na sua máquina. Só para vocês terem ideia, se você utilizar uma agulha errada para o tecido errado, vai acontecer de quebra de agulha, vai acontecer que o tecido vai ficar extremamente furado, vai ficar um tecido feio, a costura feia. Vai acontecer, pessoal, de a máquina de costura começar a pular ponto ou simplesmente não costurar. Por que isso? Porque às vezes, se você costurar uma agulha, utilizar uma agulha muito fina para um tecido muito grosso, automaticamente ela vai começar a entortar ou até mesmo quebrar com frequência. E quando ela entorta, às vezes ela vai costurar um pouquinho e depois vai parar. Vai costurar um pouquinho e depois vai parar. Então esse assunto é muito importante. E se você utiliza também uma agulha para um tecido que não foi feito, por exemplo, se você quer costurar um tecido jeans e você utiliza uma agulha que não é para tecido jeans, automaticamente vai dar um problema. Então fica até o final que nós vamos falar um pouco sobre este assunto, beleza? E caso você desejar que suas perguntas sejam respondidas aqui no canal, é muito fácil, é muito simples. O que você vai fazer? Você vai só deixar os seus comentários aqui embaixo, colocar as suas dúvidas. Automaticamente eu vou selecionar elas e vou colocar aqui nos vídeos para vocês, tá bom? Então vão deixando aí seus comentários. Muitas vezes, pessoal, as pessoas acabam, Rodrigo, mas você não está respondendo lá no YouTube, porque eu pego esses comentários, seleciono eles e vou guardando. E como é apenas por dia, 5 por semana, automaticamente tem acaba demorando um pouco, tá bom, pessoal? E também, pessoal, se você caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho aqui na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos, sou criador aqui do Universo da Costura. E caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e não depender que outras pessoas façam isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, é só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, então, como já mencionei, é um assunto muito interessante referente aos tipos de agulha para os tipos de tecido. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, que não só basta a espessura da agulha. Uma coisa é muito fácil que você já tem que pensar. Por exemplo, se você vai utilizar um tecido grosso, automaticamente você vai utilizar uma agulha também grossa, com a espessura dela também grossa. E o contrário também é verdadeiro. Ou se você vai costurar um tecido fino, você vai utilizar uma agulha fina para poder também costurar de modo correto. Parece muito óbvio, poucas pessoas acabam fazendo. Eu já vi pessoas costureiras profissionais utilizando agulha 9 para costurar calça jeans. É claro que vai entortar, é claro que vai dar problema, é claro que vai acontecer todos esses defeitos. Então é muito importante vocês fixarem isso na mente. Mas não só basta, pessoal, vocês se preocuparem apenas com isso. Existem agulhas próprias para os tecidos corretos, que nós vamos falar um pouquinho aqui. Por exemplo, se você for costurar um tecido malha, automaticamente você vai ter que utilizar uma agulha para malha, que seria a agulha ponto bola, porque essa agulha ela é especificamente para você conseguir costurar tecidos malha. Então, se você tentar utilizar um outro tipo de agulha, ela não vai costurar, simplesmente não vai fazer nenhum ponto. Às vezes até faz mas não vai absolutamente quase nada, você não vai conseguir efetuar a costura. E às vezes você pode achar que o problema é na regulagem da máquina de costura. Mas não é na regulagem da máquina de costura. Às vezes é só a agulha que você precisa colocar de modo correto. Tá bom? Este é um ponto importante. Um outro ponto, pessoal, por exemplo, máquina de costura que você quer costurar tecidos jeans. Existe agulha própria também para jeans, você sabia? E o interessante é que cada uma dessas agulhas tem cores que acaba te ajudando a identificar qual que é a agulha certa. Por que isso é importante? Porque, pessoal, no momento que você for comprar a sua agulha, muitas pessoas lá onde você vai comprar, ela nem entende.
Se você comprar numa papelaria, ela não entende. Esses dias eu fui comprar um joguinho de agulha, perguntei se ela tinha agulha para ponto bola, nem sabia o que era isso. Então às vezes você tem que pegar, dar uma olhada, verificar, e existem cores para isso. Mas tá, Rodrigo, você tem algo que poderia ajudar a pessoa saber exatamente qual que é? Se você tem uma máquina de costura industrial, se você tem uma máquina de costura overlock, galoneira e assim por diante? Tenho, pessoal, eu tenho. O que eu tenho? Aqui embaixo na descrição do vídeo eu tenho um e-book. Este e-book, pessoal, você pode imprimir, ele é em PDF, você pode imprimir para vocês. Então, o que este e-book faz? Este e-book ele vai te ensinar exatamente qual que é os tipos de agulha para os tipos de tecido. Mas não somente isso, pessoal. Ali o e-book é legal, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Este e-book é legal porque ele mostra ali, você vai costurar jeans, qual que é a agulha que você vai costurar? Você vai costurar cetim, qual que é a agulha que você vai costurar? Você vai costurar malha, qual que é a agulha que você vai costurar? Ou, exemplo, qual que é o tamanho da agulha para você poder costurar jeans? Entendeu? Este é um ponto muito interessante. Talvez vocês estão ouvindo agora uma criança chorar. Não é meu, eu não tenho filho, tá bom? É dos vizinhos que a criança está chorando, tá? Mas como eu estou fazendo aqui um vídeo, como é respondendo as suas perguntas, é algo meio que sem edição, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Então, o que vocês vão fazer? Vai lá, abaixa. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem abaixar ali, pessoal, aqui na descrição, porque talvez você já fez um curso gratuito, você já pegou um e-book diferente, você pode ir no nosso Instagram. No Instagram, pessoal, que vai estar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, clicando no Instagram vai ter a bio. O que é uma bio? A bio, pessoal, é a página principal. Tá vendo a página principal? Você entrou, você vai ver minha fotinho lá, vai ver todos os vídeos. E ali vai ter um link de acesso. Você vai clicar naquele link, clicando nele, o que vai acontecer? Vai abrir uma página. E aquela página vai ter todos os nossos conteúdos, inclusive o e-book que eu estou falando para vocês. Vocês vão clicar que automaticamente vai abaixar para o seu celular, para o seu computador e assim por diante. E depois você pode imprimir ou deixar guardado aí no celular. Hoje nós ficamos com o celular com frequência, né? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo que eu vou tentar responder vocês. Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.